Eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta para você. O que é liberdade? Qual que é a verdadeira liberdade que existe? Para você, na lição dessa semana a gente trabalhou sobre a verdadeira liberdade, que falou sobre como a gente tem uma percepção de liberdade muito errada, sobre como hoje em dia o que a gente acha que é liberdade na verdade são vícios que colocam a gente como escravo, colocam a gente como escravo de algo. Eu quero que você pense, para você, qual que é a verdadeira liberdade que existe? Vou confessar pra vocês que essa, na minha visão até agora, foi uma das melhores lições que eu estudei, até agora. Esse são um dos vídeos que eu mais vou gostar de fazer, porque eu realmente gostei do tema e é um tema muito necessário hoje em dia. Liberdade. O que seria liberdade? Você ser livre. Claro. Mas você ser livre é muito amplo. Liberdade, por exemplo, liberdade religiosa, liberdade temporal, liberdade financeira. Qual que é a verdadeira liberdade? Para que a gente se sinta bem com nós mesmos. Muitas pessoas hoje em dia acham que a liberdade são coisas. Você usar coisas para que você se sinta livre, para que você tenha um sentimento de ser livre, um sentimento de liberdade. Porém, não é exatamente assim. Na época de Jesus, o pessoal lá que estava falando com Jesus, não sei o que, Jesus falava sempre sobre liberdade, falava que eles seriam livres. Porém, a liberdade que eles achavam que era a liberdade de Roma, porque eles estavam escravos de Roma. Por isso que quando Jesus viu que a liberdade que ele queria proporcionar não era de Roma, muitos pararam de seguir Jesus. Por conta deles colocarem uma ideia na cabeça e não entenderem que não era aquilo, e não quererem dar pra trás, não quererem aceitar que a ideia deles estava errada. Eles queriam que a ideia deles fosse realmente a liberdade. A liberdade para eles era aquilo e nada mais. Com isso a gente aprende o que? O maior inimigo da nossa liberdade, na verdade, são nós mesmos. Porque nós colocamos na nossa cabeça ideias de liberdade que a gente acha que é verdadeiro e se possui daquilo, achando que é liberdade, se sentindo livre, entre aspas, mas na verdade, no fundo a gente sabe que aquilo não faz bem pra gente. Infelizmente, é claro que teve outros tantos casos, mas eu vou destacar aqui duas cantoras, Whitney Houston e Amy Winehouse. Infelizmente, elas viraram dependentes químicas, e com isso na cabeça delas, elas achavam que era uma liberdade, elas se sentiam livres quando usavam aquilo. Porém, tudo que a gente faz um dia, no outro a gente vai ter que pagar por aquilo. Tudo tem consequências boas ou ruins. Você tem que ter discernimento para escolher aquilo que vai ter a consequência boa. Tanto a Whitney, tanto a Amy não conseguiram discernir isso a tempo e infelizmente vieram a falecer. Não tô criticando elas por conta dos é um direito delas, elas escolheram, eu não vou criticar, porque assim como eu tenho direito de fazer escolhas, elas tiveram o direito delas. Há vários testemunhos dos pais delas dizendo que elas estavam escravas daquilo. Elas estavam escravas, todo dia elas tinham que usar alguma coisa, porque senão elas ficavam fora do controle. E para elas aquilo era liberdade quando elas usavam. Porém, a partir do momento que a gente precisa de uma ajuda para sair daquilo, a gente precisa de uma ajuda, a partir do momento que a gente se possui tanto de algo, que a gente começa a ficar louco, tipo, a gente começa a sair de nós mesmos quando estamos sem aquilo, a partir desse momento, na minha visão, não é mais liberdade. Porque liberdade é você ser livre, você fazer o que você quiser, você querer fazer o que você se sentir bem. Tanto a Whitney, tanto a Amy e tantos outros dependentes químicos, eles acham que a falsa sensação de liberdade e poder de escolha são a verdadeira liberdade. Mas no final isso acaba transformando essas pessoas em escravos daquilo. Eu não tô falando só de dependentes químicos, tô falando também, pode ser de pornografia, pode ser de bebida, pode ser de N coisas, pode ser até de internet. Internet, redes sociais, pessoas. Quando a gente se prende àquilo e chega um momento que a gente precisa de ajuda para se sentir melhor, porque a nossa saúde não está bem, principalmente a nossa saúde mental, aquilo nunca foi liberdade. Para início de conversa, aquilo nunca foi liberdade. Mas nós, seres humanos teimosos, a gente coloca na nossa cabeça que aquilo é liberdade. Quando Jesus veio à Terra, um dos tópicos dele para falar foi liberdade. Porém, o povo, como eu disse anteriormente, achou que a liberdade era de Roma, mas não, era liberdade total, era liberdade espiritual. Era você não se prender a nada, somente a Jesus Cristo. Quando Jesus veio à Terra, um dos maiores pontos que ele bateu na tecla foi a liberdade de escolha. Ele sempre deu o livre-arbítrio, como a gente viu nas outras lições, para todo mundo. Porém, quando a gente fala, Deus dá livre-arbítrio, que a gente quer que ele faça as coisas, mas Deus não obriga a gente também, como a gente já tinha visto. Por exemplo, Jesus na Terra, ele deu a liberdade para mulher adúltera, que aceitou a liberdade de Jesus. Ela aceitou Jesus, começou a seguir ele e
finalmente encontrou liberdade. Porém, do outro lado, nós temos os fariseus que não aceitaram e continuaram fazendo aquilo que eles faziam, achando que era a verdadeira liberdade. O povo que não aceitou a liberdade de Jesus estava tão conectado, estava tão preso, estava tão dependente na escravidão, estava tão escravo de Roma, que eles não tinham consciência para entender a liberdade de Jesus. E eles não queriam entender, porque a cabeça deles só pensava em Roma. E a partir desse momento que a gente não consegue compreender as coisas de Jesus, quando a gente não aceita a liberdade de Jesus por conta de outras coisas, é que a gente tá tão conectado, a gente tá tão dependente daquilo, que aquilo tá mudando a nossa cabeça. É por isso que Jesus fala que para seguir ele, cada um tem que pegar sua cruz e começar a seguir. Cada um tem que fazer renúncias, cada um tem que negar a si mesmo. Falar, eu não consigo nada sozinho, eu tenho que ser totalmente dependente de Jesus, porque sem ele eu não sou nada. Se a gente for dependente de outra coisa, uma hora ou outra a gente vai cair. Se a gente pensar em outras coisas ao invés de Jesus, uma hora a gente vai acabar dando para trás, a gente vai desviar e isso não vai ser legal. A gente vê o exemplo de Judas, por exemplo. Judas acabou desviando porque ele não tinha total atenção em Jesus e assim como o povo, queria se livrar de Roma. Ele queria ser livre de Roma. Porém, a principal mensagem que Jesus trouxe para a terra quando veio foi que a verdadeira liberdade a verdadeira liberdade não é nada terreno. A verdadeira liberdade é a liberdade espiritual, de você se conectar a Deus o tempo todo e não se sentir triste ou magoado ou culpado, você se sentir alegre, em paz, sabendo que com Jesus você é tudo. E eu quero terminar esse vídeo recitando Tiago 1,15, que reflete muito o que foi essa lição dessa semana. 1,15 não, 25, tá? Desculpa. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Semana que vem a gente vai ter mais uma lição. Se você ainda não garantiu a sua, pode garantir ela com o link que tá na descrição. Se vocês quiserem saber mais sobre essas liberdades que eu falei aqui, eu vou deixar na descrição também as notícias sobre elas. Até semana que vem, que Deus os abençoe e tchau.